Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta segunda-feira, 18 de fevereiro, está começando. E no programa de hoje você vai ver. Funcionários do Hospital Fêmea denunciam que sistema de alarme não acionou durante o incêndio registrado neste sábado. E termina o horário de verão sem economia de luz. O projeto de lei prevê IPTU mais barato para quem investir em energia solar. Também foi preso o agente depois de tentar entrar no presídio de Encruzilhada do Sul com uma bola de futebol que escondia maconha e celulares. Também nós vamos conferir os gols da rodada do Gauchão desse final de semana e a previsão do tempo. Então fique ligado com a gente, o Rio Grande se conecta aqui. O incêndio que aconteceu no Hospital Fêmea no sábado ainda não foi explicado. A instituição não tem plano de prevenção contra incêndios e funcionários dizem que o sistema de alarme não funciona. As paredes foram queimadas, os vidros das janelas trincados e quebrados, os equipamentos cobertos por cinzas. 2 dias depois do incêndio, o cheiro de fuligem ainda é presente. As chamas começaram no 6º andar, na sala onde funciona o método canguru, em que bebês prematuros são cuidados em contato direto com a mãe. O fogo começou às 4h30 de sábado e foi controlado pelos bombeiros em 15 minutos. 31 pacientes foram removidos para outros hospitais. Não houve vítimas. Paciente em trabalho de parto, paciente recém-ganhado do nenê, todas foram devidamente bem atendidas, no saguão, na emergência, tinha paciente na rua, em tudo. O que é importante, não houve nenhum óbito, nenhuma criança ficou prejudicada, todas foram devidamente atendidas, todos os neonatologistas do Hospital Fêmea se dirigiram imediatamente para o hospital e cada um pegou uma criança e acompanhou essa criança até seu destino a outra instituição. Com as chamas, a fumaça e a fuligem também atingiram o 7º andar, onde funciona a UTI neonatal. Com isso, os 18 pacientes que estavam internados aqui foram transferidos para outras instituições. Por enquanto, a ala não tem previsão de reabertura. Quando eu cheguei aqui, o pessoal já estava removendo as crianças. A gente tentou manter a calma, né, para tirar todo mundo. Tinha pais aqui, pegaram seus filhos, descemos pelas escadas, mas foram momentos de pânico, porque era uma escada para todo o hospital. Eu acho que só quem estava para conseguir descrever. Eu não consigo lembrar de boa parte do caminho que eu fiz, mas a gente conseguiu. Foi sorte, foi pelo nosso trabalho, mas a gente conseguiu tirar todo mundo. O calor das chamas também fez partes do piso racharem. De acordo com funcionários da instituição, nenhum alarme foi disparado na hora do incêndio. Nós só soubemos do incêndio porque nós vimos a fumaça pela janela. Eu e mais uma colega descemos as escadas e aí vimos que já era fogo. Sem alarme, não tinha alarme. O hospital, que conta com 166 leitos, não tem plano de prevenção contra incêndio. Apenas um plano de evacuação em que os funcionários passam por treinamento. A instituição pertence ao Grupo Hospitalar Conceição e é voltada à mulher com tratamento de pré-natal, partos e também bebês e mães com complicações. No entanto, a orientação é que as pessoas procurem outras instituições enquanto o atendimento do Fêmea não é totalmente normalizado. Principalmente hoje e amanhã, tá? Em um dia e meio a gente quer deixar tudo pronto, porque a gente tem que dar segurança para iniciar as atividades novamente, porque tem muita fuligem, fica da poeira, então isso impregna a tubulação, o ar-condicionado, isso tem que ser limpo. E mais assim um piso que rachou, uma janela que quebrou, um reboco que caiu, né? Tudo isso tem que ser arrumado, consertado ainda hoje, para a gente liberar tudo com segurança. Por causa do incêndio, a polícia está investigando. Falta o PPI, a direção vai se manifestar. E o Hospital Beneficência Portuguesa de Porto Alegre voltou a atender pacientes pelo Sistema Único de Saúde. O serviço será feito apenas para encaminhamentos da Secretaria Municipal. Os serviços de emergência seguem apenas para os pacientes com convênio médico. Localizado na região central de Porto Alegre, passa a oferecer pelo SUS consultas de especialidade médica, pequenas cirurgias, exames clínicos, além de procedimentos ambulatoriais.
A retomada do atendimento pelo Sistema Único de Saúde foi possível graças a um acordo entre a direção do hospital e a Prefeitura, que prevê o pagamento do passivo de aproximadamente R$ 9.200.000. A atual mantenedora do Beneficência Portuguesa, a Associação São Miguel, passa a fazer parte, a partir de hoje, da gestão do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas. E quem tem consultório médico sabe como é difícil atender e marcar consultas de pacientes tudo ao mesmo tempo. Por isso, um projeto criado por uma empresária gaúcha tem tido resultados positivos para vários profissionais desse segmento. Há 6 anos, a Thaís, que é nutricionista e empresária neste ramo, utiliza um sistema remoto de atendimentos para reduzir os custos e agilizar os agendamentos dos pacientes. Não, é extremamente importante, porque a gente tem várias atividades ao longo do dia que a gente precisa se dedicar e prestar atenção, né, tá o tempo todo ali presente. E não tem como ficar respondendo mensagem ou agendando os pacientes no momento em que a gente está trabalhando. Empreender neste projeto foi uma ideia que partiu da própria necessidade de Laura, que é dentista por formação e nos últimos anos investe neste mercado. Ela nos conta que na época que realizava os atendimentos, sentia a necessidade de um mecanismo tecnológico para suprir as demandas diárias. Aí surgiu a ideia de implantar as consultas através dos atendimentos remotos. Que a gente faz agendamento de consultas para médicos, nutricionistas, dentistas, toda a área da saúde. A gente também faz a transmissão de recados de pacientes com os profissionais, faz esse contato paciente-profissional, faz confirmação de consultas. Basicamente, a gente faz tudo que uma secretária faz, só que remotamente, né? Laura também explica que esta é uma forma de enxugar gastos em uma empresa e promover um atendimento mais eficaz e seguro. Primeiro é contenção de gastos, né? A gente tem planos assim que equivale a um valor de vale transporte que eles gastariam com uma colaboradora. Além disso, todo o nosso sistema garante que assim as chamadas todas são atendidas, o cliente também não vai ficar ligando e não vai ter ninguém no consultório. Todas as chamadas são gravadas. Muito bacana essa ideia, ainda mais aqui, né, vinda de empreendedores do nosso estado. E agora a gente vai falar sobre previsão do tempo. O Rio Grande do Sul deve ter pancadas de chuva entre a tarde e a noite desta segunda-feira. Mas agora pela manhã o sol apareceu em quase todas as regiões. As temperaturas chegam aos 30 graus e vamos ver agora como fica o tempo em algumas cidades aqui do estado. Em Porto Alegre, a mínima foi de 21 graus de madrugada e a máxima chega aos 31 agora pela tarde. Não há previsão de chuva aqui na capital. Em Passo Fundo, região norte do estado, as temperaturas variam entre 17 e 27 graus, com períodos de chuva a qualquer momento do dia. Em Santa Maria, o calor chega aos 30 graus à tarde. De manhã, os termômetros registraram 19 graus. Há possibilidade de pancada de chuva também no final do dia. Em Rio Grande, zona sul do estado, a previsão é de sol entre nuvens, com temperaturas variando de 22 a 28 graus. Já em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, o sol não deve aparecer. A chuva durante todo o dia, com máximas atingindo 31 graus. E nesse final de semana terminou o horário de verão. E nos últimos anos a mudança não trouxe economia de energia elétrica e o consumo aumenta com a temperatura, não mais por conta da luz do sol. Por isso, há um incentivo para os moradores da capital que instalarem captadores de energia solar em casa. Um projeto de lei pretende dar desconto progressivo e temporário de 30% no IPTU. Até 2 anos atrás, o Luiz gastava em torno de R$ 300 por mês com a conta de luz. Para economizar, a alternativa foi colocar um sistema fotovoltaico de captação de energia solar em casa. O investimento para a instalação do aparelho foi de R$ 20 mil. Apesar do alto custo, para o engenheiro, o valor compensa pela economia. Todo mês, ele paga apenas a taxa mínima da conta de luz, que é de R$ 40. Então é um investimento que vale a pena, além de estar gerando energia limpa e renovável, né, contribuindo com o meio ambiente. E além, eu posso operar por mais 25 a 30 anos, eu vou ter esse equipamento gerando energia e trazendo resultado do aspecto financeiro e no aspecto ambiental também.
Os raios solares são captados por esses 9 módulos aqui. E não precisa ser num dia ensolarado, pode ser um dia de chuva ou até nublado, pois a energia é convertida por este aparelho aqui, o inversor. Não é, seu Luiz? Como é que funciona isso? Exatamente. Chegando os raios solares nos nossos módulos fotovoltaicos, passa para o inversor e podemos ver um dia hoje que está chovendo, nós estamos gerando energia, com mais aqui podemos ver mais de 100 watts, né? E aí vai para a nossa residência, onde nós consumimos essa energia gerada pelo raio solar. O retorno dos gastos com a instalação do sistema em casa é pago em torno de 5 a 7 anos. Porém, os benefícios são muito maiores do que apenas o financeiro. Para o sistema elétrico como um todo, para a sociedade, é interessante porque o consumidor ele passa também a contribuir com a geração. Então, na iminência, por exemplo, de um sistema sobrecarregado, da perda de uma usina hidrelétrica, por exemplo, esse consumidor, esse pequeno consumidor, vários pequenos consumidores, eles podem contribuir para que nós não tenhamos um apagão ou a falta de energia em um determinado bairro. Apesar do Brasil estar entre os 30 maiores geradores de energia fotovoltaica no mundo, os números de produção ainda são baixos no país, menos de 1% do total da matriz energética. De acordo com o coordenador do Laboratório de Eficiência Energética da PUC do Rio Grande do Sul, falta investimento e incentivo do governo federal, além dos interesses das distribuidoras de energia. Lamentavelmente, o modelo de negócio ele é um pouco desatualizado, digamos assim. Então, a concessionária ela busca se onerar somente da venda de energia elétrica. Então, ele vê o pequeno consumidor, muitas vezes, como um concorrente, né? Não deveria ser assim, ele tem que ver como um parceiro, né? Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, Porto Alegre possui apenas 150 instalações fotovoltaicas homologadas junto à CE. Para incentivar e ampliar a geração de energia solar na cidade, um projeto de lei prevê desconto de até 30% no IPTU para quem instalar placas. É uma questão que tem conexão com a preservação ambiental e, além da questão de economia no imposto, a economia também no pagamento da conta da energia elétrica. Então é um projeto que, claro, vai ensejar importantes debates, mas nós entendemos que é um benefício para a cidade e para o cidadão. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você não pode perder. Um alerta: a produção nacional de leite está ameaçada. Mas mais detalhes no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já já. A gente está de volta com o Rio Grande em Movimento e uma decisão registrada no último dia 7 de fevereiro movimentou muito aí grandes especulações no mercado nacional aqui da produção de leite, que é a respeito sobre o fim da tarifa antidumping. Mas quem pode falar um pouco mais sobre a gente, com mais propriedade, é claro, é o deputado estadual Edson Brum. Deputado, uma boa tarde, seja muito bem-vindo ao Rio Grande em Movimento. E antes de mais nada, explicar exatamente, até para que o telespectador entenda o que é essa taxa e qual era o grande objetivo dela até então. Olha, a taxa antidumping, ela foi criada exatamente para que o leite da Europa e de outras regiões do mundo não entrasse aqui no Brasil abaixo do custo de produção dos nossos produtores. Tendo em vista que a agricultura familiar produz em torno de 90% de todo o leite consumido no Brasil e utilizado através dos seus derivados para exportação. Então, nós temos uma preocupação. Aqui no Rio Grande do Sul, são 80 mil famílias que produzem leite atualmente. Já tivemos mais de 100 mil, exatamente pelo custo de novas tecnologias, de melhoria na produção, fez com que 20 mil famílias nos últimos 3 anos desistissem dessa atividade. Sim. E se nós compararmos, por exemplo, o último levantamento do IBGE, nós vamos notar que o êxodo rural diminuiu exatamente onde tem produção de leite e de tabaco, onde as famílias mais ficam no campo. Então, o leite não pode ser olhado somente como uma atividade econômica, mas também social, porque mantém as pessoas no campo, oportunizando que elas fiquem no campo, mantendo as suas famílias e dando uma vida digna, oportunizando para os seus filhos irem à faculdade e assim por diante. Então, nós, a semana passada, quando anunciado pelo governo federal que ia retirar, nos mobilizamos, tivemos audiências na quarta e na quinta-feira em Brasília, eu liderei esse processo, depois na quinta-feira o próprio presidente da Assembleia, o deputado Lara, esteve conosco, mais 20 deputados estaduais, 15 deputados federais do Rio Grande do Sul, numa audiência na Casa Civil,
estivemos com o Fernando Schwank, que é o secretário nacional da Agricultura Familiar, junto ao Ministério da Agricultura, e o governo federal agiu e nos escutou. Mas nós temos outros problemas. Por exemplo, tem a normativa 66 e 67, se não me falha a memória, que entrará em vigor em junho e que obriga, por exemplo, a entregar o leite com 6, 7 graus. A maioria do produtor de leite do Brasil e também aqui do Rio Grande do Sul entrega com 8 e 9 graus para a indústria. No nosso modo de ver, essa normativa favorece as grandes empresas e tirando também os pequenos produtores da sua atividade. No Rio Grande do Sul, mais de 50%, entre 50% e 54% não conseguirá entregar até junho com a temperatura menor, porque exige equipamentos de resfriamento, exige uma energia melhor, que inclusive nós estamos provocando uma audiência pública, porque a energia que está sendo entregue no interior é muito ruim, ela cai de fase, perde fase, fica interrompida e os produtores de leite perdem 1.000, 2.000 litros de leite que estão nos seus depósitos até o caminhão da cooperativa, especialmente, da indústria buscar. Então, são ações que a gente tem que trabalhar em conjunto. Mas o bom é que houve uma mobilização que iniciou na Assembleia, junto às cooperativas, tem universidades envolvidas, os deputados federais, o deputado Alceu Moreira, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, nos ajudou muito em Brasília, o secretário Covatti Filho, da Agricultura, esteve conosco na quinta-feira em audiências em Brasília, e a gente está tentando resolver. Como disse inicialmente, é uma questão socioeconômica, não é só econômica, mas é uma questão social importante para quem vive no campo. Deputado, e de que forma o governo promete compensar isso, né? O que está sendo alinhado, até mesmo com a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o que está sendo conversado com ela, porque vocês estão à frente mesmo dessa discussão, né? A ministra da Agricultura, ela prontamente saiu na nossa defesa. Na realidade, a retirada dessa taxa foi uma decisão do Ministério da Economia. E muitas vezes eles não sabem da importância social. E houve o convencimento. O ministro Onix, que é gaúcho, nos ajudou nesse processo também, o secretário nacional Fernando Schwank, o deputado Alceu Moreira e a comitiva de deputados que estiveram lá. E saiu, já o governo federal voltou atrás em relação à taxa. Então, em relação à taxa, está resolvido. O nosso problema agora são as normativas. Hoje à tarde ainda eu saio daqui e vou para a FETAG. Nós temos uma reunião com lideranças de produtores de leite hoje à tarde, porque tem outras medidas. Nós temos que controlar, por exemplo, a entrada de leite que vem do Uruguai, exatamente quando se produz mais aqui para puxar o preço para baixo. Isso, como diz o ditado no interior, a soga arrebenta no lado mais fraco. Nós temos que auxiliar esses produtores. Muitas vezes a gente que está na cidade não tem noção do investimento em genética, do investimento em sanidade animal, investimento em tecnologia, em pesquisa para chegar o leite na caixinha para nós no mercado. Então há por trás disso uma organização, uma cadeia produtiva muito forte com as universidades envolvidas. Nós temos o Instituto Gaúcho do Leite que tem que ser fortalecido. Nós temos muitas coisas que nós estamos discutindo. Exemplo, agora à tarde, junto com a FETAG, nós vamos fazer essa discussão, ampliar essa discussão, porque temos que proteger esse setor do Rio Grande do Sul, que é importantíssimo para a economia e para a questão social dos municípios. Perfeito, deputado, para que as pessoas entendam efetivamente, essa taxa implementada desde 2001, a partir de agora, como é que impacta a vida do produtor? Só para se ter uma ideia, só pelo anúncio que retirariam a taxa, as grandes empresas já começaram a dizer que tinha que pagar menos pelo leite porque vai entrar leite de fora. E se nós olharmos, um produtor em média no interior produz aí 200 litros de leite por dia. Se tu baixar 10 centavos, são R$20 a menos, 600 no mês. Então, e só o anúncio da medida que tiraria a taxa já impactou nisso. Então, para ver o que vai deixar de ser circulado, de circular dinheiro junto aos produtores, junto aos municípios, também na arrecadação dos municípios e por consequência, impacta especialmente na indústria das cooperativas, que é quem atende os pequenos produtores, dá assistência técnica, faz todo um trabalho tecnológico e de investimento, de avanço nesta área. Então, é importante a gente preservar essas questões da cadeia produtiva do leite. E é qualquer tipo de leite? Qual é o segmento, né?
normalmente quando se importa o leite em pó. E esse leite vai para os programas sociais. Acaba uma grande empresa comprando esse leite com preço bem reduzido, entra nas concorrências públicas, por exemplo. Eu estive com o ministro Osmar Terra na quinta-feira, pedindo para que ele compre novamente. O Ministério de Desenvolvimento Social, ainda no governo do presidente Michel Temer, comprou leite em pó das cooperativas no Rio Grande do Sul. E por que das cooperativas? Porque as cooperativas compram dos pequenos produtores. Esse leite foi usado nos programas sociais do governo federal, para presídios, para várias finalidades, e também foi doado para as APAES do Rio Grande do Sul. Então nós estamos pedindo ao ministro Osmar Terra que nos ajude comprando também leite para os programas sociais novamente, que isso acaba enxugando um pouco o leite excedente que tem no mercado, pagando um pouquinho melhor para os produtores, né, mobilizando a nossa indústria. Um outro fator, Manuela, que as pessoas talvez não tenham conhecimento, nós temos uma indústria instalada no Rio Grande do Sul para 18 milhões de litros de leite por dia. Né? E nós temos uma produção de 11 milhões e meio, 10 milhões e 800, fica ali nessa volta. Portanto, nós temos que dar condição para o produtor, garantia de preço para o produtor, para que ele aumente a sua produção, e isso vai gerar emprego também na indústria. E com isso, oportunidade também de, através de derivados, leite, queijo, iogurte, queijo de leites com frutas, né? Tanto para o consumo do mercado brasileiro quanto para exportação. Nós temos uma produção avançadíssima do leite aqui no Rio Grande do Sul, com tecnologia, com qualidade, com sanidade, muito avançado. O Ministério Público tem nos ajudado muito nesse processo. Os produtores de leite, a indústria gaúcha é a mais fiscalizada do país, muito mais do que Minas Gerais. Nós temos hoje a segunda maior produção do país, mas nós temos a mais qualificada produção do país. Leite de qualidade, com garantia que teremos bom alimento à nossa mesa, com tranquilidade em relação às doenças, né? Porque se nós não tivermos controle, exigência da cooperativa, um trabalho específico do produtor, nós podemos, a brucelose, a tuberculose, são doenças que são transmitidas pelas carnes, né, e pelo leite. Então, todo esse cuidado, esse conjunto de ações que a gente vem fazendo aqui no Estado há 5, 6 anos, a Comissão de Agricultura e Pecuária da Assembleia, o Governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura, as cooperativas, a FETAG, a Univates, por exemplo, do Vale do Taquari, que é uma universidade que investiu muito nos seus laboratórios de lácteos, até porque o Vale do Taquari é grande produtor de leite, né? O envolvimento de todos dos conselhos de desenvolvimento regionais, tanto da Grande Santa Rosa como do Vale do Taquari, né? Eles têm nos ajudado muito nesse processo e, com isto, mantido as famílias no campo, gerando emprego e renda. Então, a cadeia produtiva do leite ela é importantíssima para o Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Deputado, agora os próximos passos, então, né? Vocês vão promover mais reuniões, na parte burocrática, até para que o nosso telespectador entenda também o que vai acontecer daqui para frente. Acontecerá hoje à tarde uma reunião aqui na FETAG, aconteceu quinta-feira também de manhã em Teutônia, que é um município e uma região muito produtora de leite. Nós temos audiência pública já pedido por mim e que vários deputados, tem vários deputados de vários partidos que participam da defesa da cadeia produtiva. Isso acontece em seguida e nós, juntamente com a Frente Parlamentar da Agricultura do Congresso Nacional, que é liderada pelo deputado Alceu Moreira, nós estamos trabalhando junto ao Ministério de Agricultura sobre as normativas e também junto ao Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário para que compre leite em pó das cooperativas do Rio Grande do Sul para que a gente possa fornecer esse leite para programas sociais e assim continuar firme com a nossa cadeia produtiva do leite aqui no Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui, por esclarecer também todas as dúvidas aqui para o nosso telespectador. Um bom trabalho para vocês. Agradeço. Obrigado. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre as notícias do esporte, como é que foi o final de semana aí para a dupla Grenal. Então, continue com a gente, porque daqui a pouquinho tem mais informações, mais notícias aqui no Rio Grande em Movimento. A gente volta já. A gente está de volta com o Rio Grande em Movimento e atenção, colorados e gremistas. Agora, lá vem ele, JB, com as informações da dupla Grenal final de semana. JB, conta pra gente, traz aí as últimas atualizações. Boa tarde. Tudo bem, Manu? Grande abraço para todo mundo que está nos assistindo.
Tem muita notícia no final de semana, mesmo com o Gauchão, a galera se puxa, tem reclamação de arbitragem, tem gol que valeu, não valeu, expulsão injusta, não injusta. Enfim, vamos separar aqui por partes os assuntos. A gente começa falando do Internacional, que venceu, mas não necessariamente convenceu. A gente vai entender agora na reportagem do Guilherme Paz. Variações, testes, esperança e oportunidades. No jogo entre Internacional e Caxias no Beira-Rio, essas palavras foram bem utilizadas e com muita emoção. Então acho que a gente pode melhorar, a gente deve melhorar, a gente precisa melhorar e eu tenho certeza que a gente vai melhorar. Odair Hellmann mandou a campo 2 jogadores que estavam pedindo espaço, Pedro Lucas e Nonato. Há 2 jogos da Libertadores, o treinador buscava alternativas para a equipe. E logo no primeiro minuto, um lance para animar o torcedor. Pedro Lucas sai de 3 marcadores e cria a primeira oportunidade do Internacional. Mas o time visitante respondeu imediatamente. Tentando surpreender, o Caxias pressionou. Bruno Alves faz o cruzamento e a bola passa na frente do gol. Até que o William Potker recebe passe de Dourado e abre o placar. 1-0 Inter. O gol em homenagem ao seu segundo filho que está por vir. O Caxias, sempre pelo lado direito com Bruno Alves, buscava o empate. Dessa vez, Marcelo Lomba faz uma grande defesa. E na bola aérea, após cruzamento de Enedilson, Dourado quase faz o segundo. A bola passa raspando a trave. E o segundo tempo veio com muita emoção. O Caxias surpreendeu. Depois do escanteio cobrado do lado do Internacional, sempre ele aproveitando o espaço. Bruno Alves arranca pelo lado direito do campo e cruza para Rafael Gava deixar tudo igual. E a tensão dos colorados aumentou. Edenilson recebe o segundo amarelo e é expulso aos 17 da segunda etapa. E com 10 em campo, o treinador buscava alternativas. Mandou a campo D'Alessandro no lugar de Neilton. Patrick, que entrou muito vaiado no lugar de Nonato. E o xodó da torcida entrava para tentar a vitória. Rafael Sobis, em sua primeira oportunidade, quase faz o gol colorado. E depois disso, aquele herói improvável apareceu. Aos 45 do segundo tempo, depois de cobrança de Sobis, Patrick desvia e faz 2-1 Inter. Eu penso que, eu sempre falo que o torcedor é soberano nas suas decisões, eu respeito demais as opiniões e principalmente o torcedor. Penso que entre vaiar o jogador e vaiar o treinador, vai a mim, me chame de burro, mas dê moral para o jogador. Dê moral para o jogador não pode entrar numa partida sendo vaiado. Ainda mais um jogador que já nos ajudou tanto, que já foi tão bem no ano passado, está retomando de novo, tanto que retomou dentro da própria partida, retomou, fez o gol, nos ajudou. Então, a mim, tudo certo, o jogador dá força para ele. E foi no apagar das luzes que o Internacional conquistou a sua terceira vitória consecutiva, algo que não acontecia desde agosto do ano passado. Agora, a equipe tem apenas mais um jogo, antes da estreia da tão sonhada Libertadores da América. Um pouco de ansiedade de todas as partes, talvez com a chegada, a proximidade aí da estreia na Libertadores, do torcedor, do próprio grupo que tu falaste. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que começar a Libertadores e primeiro jogo no Beira-Rio, tenho certeza vai estar lotado, o torcedor como sempre fez. Vai estar apoiando, vai estar gritando, vai estar incentivando todo mundo os 90 minutos, a equipe vai se entregar, vai fazer, como sempre, grandes jogos aqui dentro do Beira-Rio para a gente buscar as vitórias. Isso eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser muito diferente.
essa convicção toda que tem o Roberto Melo que o Internacional vai começar a jogar tão bem em poucos dias, 15 dias para a estreia da Libertadores, como esse estalar de dedos que eu dei aqui. Acho que vai ser um pouquinho mais difícil, mas ele também fala a verdade quando o Odair faz algumas modificações, tenta variar sistemas, testar novidades para a Libertadores, jogadores, deu oportunidade para o Wendel. Aliás, o gol do Caxias saiu nas costas do Wendel e uma falha depois do Zeca que não acompanhou direito o cara, ou seja, as laterais. Só que eu não vou culpar o Wendel porque a gente já culpava o Iago. Então, se troca jogador e o problema persiste, é a marcação. E no Brasil a gente tem uma situação, o lateral tem que defender muito bem, não pode nunca, Deus o livre, deixar um espaço lá atrás e tem que atacar enlouquecidamente, dar passes, fazer opção de jogo e também cruzamentos precisos na cabeça do jogador, do centroavante, do atacante colorado, gremista, ou seja lá qual time ele estiver jogando. Então, não dá para exigir isso tudo. Ninguém é super-herói, super-homem, ninguém corre que nem o Sonic. É óbvio que o problema é na marcação do Inter, num sistema como um todo que precisa ser ajustado pelo técnico Odair. E ele tem 15 dias para isso. Amanhã, inclusive, tem jogo treino contra o Sindicato dos Atletas, que o Guerreiro deve jogar no CT. Ele pode fazer esse tipo de jogo sem valor prático algum, a não ser a situação de ter uma melhora no condicionamento físico para justamente ir evoluindo e o Inter tentar dar ritmo para alguns jogadores, achar algumas opções para o técnico Odair, principalmente imagino que com um time profissional, porque como bem disse o Guilherme Paz aí na sua matéria, o Inter fez a sua terceira vitória consecutiva, não convenceu e agora tem só mais um jogo antes da estreia na Libertadores, que deve ser ou contra a Tajeres, ou será contra ou Tajeres ou o Palestino. Acho que vai ser o Tajeres do Guinha Azul de Córdoba, na Argentina. Mudando de lado, passando a falar agora sobre o Grêmio. O tricolor que não venceu. Não jogou tão mal assim também, mas não conseguiu a vitória. Quem nos conta os detalhes deste jogo é o repórter Pedro Oliveira. O Grêmio jogou no último domingo contra o Brasil de Pelotas em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com Renato Portaluppi fazendo o curso da CBF, Vitor Hugo Signorelli foi quem comandou os reservas do tricolor em campo. Já nos primeiros minutos de bola rolando, a primeira polêmica. Kahneman cai dentro da área e reclama de pênalti, mas o árbitro nada marca. Sim, o Kahneman, ele falou que foi puxado, né? Eu não, realmente, é difícil porque estava muito de longe, não tenho como te confirmar isso. Olha, eu acho o árbitro muito novo, né? Deu para ver que ele estava meio nervoso. Acho que no geral ele até apitou bem, mas nos lances capitais ele errou, e errou feio, eu acho, né? Foi o pênalti. Mesmo com o tricolor sendo soberano nos 45 minutos iniciais, o primeiro tempo ficou no 0-0. Já na segunda etapa, o resultado não foi diferente. O tricolor tentava com PP, com Viseu e por meio de cruzamentos, mas não conseguia marcar. A segunda polêmica veio através de uma expulsão. Juninho Capixaba sofre o carrinho, pula e o árbitro expulsa o lateral por simulação. Se o Juninho não pula, eu acho que ele teria sofrido uma contusão séria, porque o rapaz veio com força desproporcional. Então, o árbitro deu, na minha opinião, um cartão que não tinha muito a ver com ele no primeiro cartão e acabou tendo que dar o segundo. E com o Grêmio com 10 jogadores em campo, o jogo terminou 0-0. Olha, a gente sabia que ia ser difícil jogar aqui, né? Até acho que todos viram, porque a equipe deles jogaram atrás da linha da bola, então acabou dificultando um pouco nosso jogo, né? A gente sabe que o gramado também não ajudou bastante. Com o empate, o Grêmio continua em primeiro lugar no Campeonato Gaúcho, com 17 pontos. O próximo confronto do tricolor é na segunda-feira, contra o Veranópolis, no último jogo antes da estreia na Libertadores. E para esse jogo contra o Veranópolis, o técnico Renato Portaluppi já estará de volta. Ele começou na última sexta-feira o curso de treinadores da CBF, a licença A, tem ainda a licença Pro, mas com a licença A ele já pode trabalhar. Detalhe do curso do Renato, já que eu aproveitei para falar desse gancho, são 43 alunos, dentre eles 3, além do Renato, conhecidos, o Lisca, o Gilson Kleina e o Dorival Júnior, que há pouco tempo estava treinando o Flamengo. Todo mundo está tendo que fazer o curso, não é só o Renato Portaluppi, não. Hoje tem aula com o Fábio Carilli, técnico do Corinthians. Imagina o Renato recebendo aula do Fábio Carilli, mas tudo bem. E
amanhã com Carlos Alberto Parreira, esse sim, um cara que é campeão do mundo, 94, tem um pouco mais de história, mas a aula de treinamento no campo, no gramado, com o Fábio Carille, é isso que o Renato vai ter que aturar, embora o Carille seja bom técnico, mas é que o Renato tem uma Libertadores, o Carille no máximo um Brasileirão, e há pouco tempo estava de auxiliar técnico do Corinthians, tem uma desigualdade aí, mas enfim, todo mundo tem que fazer o curso e o Renato também não pode fugir disso. Sobre o jogo, o Juninho Capixaba, injustamente expulso, ficou muito claro na imagem, se ele não salta, o cara pega ele em cheio, ele fez uma acrobacia ali, até demasiada, mas é do jogo, o jogador brasileiro gosta disso, infelizmente, se for punir todo mundo que faz esse tipo de lance, nós acabaremos o jogo com 5 para cada, nem acabaria, né, mas seria 5 expulsões para cada lado, por conta disso. E um outro detalhe é o pênalti que o Grêmio reclama do Kahneman, que o cara de fato segura o Kahneman, mas esse, velho... O Kahneman segura uns 3, 4 na área todo o jogo, então é muito difícil tu ficar marcando todo o contato nesse nível, porque é a mesma coisa, tu vai ter 10 pênaltis por jogo, é uma questão cultural do Brasil. Acho que o Paulo Miranda gastou a bola, para mim jogou demais, tá jogando muito bem o Paulo Miranda na zaga, hoje, por incrível que pareça, o melhor zagueiro, momento, o Paulo Miranda é melhor que o Jeromel e com o Kahneman. Isso não é demérito para ninguém, nem super mérito do cara, que os dois estão começando a retomada e o Paulo Miranda veio muito bem nesse ano. Gostei também do Jean-Pierre, o Juninho Capixaba, embora expulso, foi bem, o PP, a lamentar aí o Montoya e o próprio Viseu, que eu acho que ficaram um pouquinho abaixo, um pouco perdidos. Tá certo, Manu? Tá certo, JB, obrigada pelas informações. Agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala um pouquinho aqui no Rio Grande em Movimento, como reorganizar a rotina dos filhos agora com a volta às aulas depois desse longo período de férias, né? Então a gente volta já já, fique ligado. Estamos de volta e agora a gente fala sobre polícia. Um agente penitenciário foi preso em Encruzilhada do Sul por suspeita de tráfico de drogas. Vamos conferir. Segundo a polícia, o funcionário estava tentando ingressar no presídio com uma bola de futebol, que escondia maconha e 3 celulares. Já existiu uma investigação em andamento contra o homem após denúncias de que ele poderia estar entregando objetos ilícitos para presos. Já em Erechim, 13 presos fugiram do presídio estadual durante a madrugada. Segundo a SUSEP, os criminosos realizaram buracos nas celas que possibilitaram acesso à rua. 4 dos foragidos já foram recapturados. A polícia ainda faz buscas para encontrar os outros fugitivos. Bom, e mudando de assunto, segue movimentado o comércio aqui na capital gaúcha. O Liquida Porto Alegre está com descontos que chegam a 70%. Vamos conferir a reportagem sobre o assunto. Liquidação. Essa é a palavra de ordem neste shopping da capital. O motivo dos descontos já é um velho conhecido dos porto-alegrenses. Começou hoje a 23ª edição do Liquida Porto Alegre. Jéssica trabalha em uma loja de vestuário. Ela define a expectativa para as vendas. É bem grande, assim como no Natal, na verdade, porque o movimento a gente nota também que já aumentou bastante, agora de sexta, se Deus quiser amanhã também, e a mesma expectativa do Natal. É questão de meta, de tudo, é a mesma coisa. Rosângela também está ansiosa para as vendas. Mas para ela, o movimento não é comparável ao do final de ano. A nossa expectativa é de um crescimento de mais ou menos 25%. Não chega a ser igual ao Natal, mas sempre há um crescimento. As pessoas vêm atrás de promoções, onde a gente sempre tem vários produtos para ofertar. A CDL espera aquecer o comércio em fevereiro, que costuma ter queda de 15% nas vendas no estado. Fernanda veio do Mato Grosso para conhecer a capital. Primeira vez que eu estou vindo aqui e vim no shopping, né, para almoçar normalmente, olhei para a loja, minha menina entrou aqui, aí resolvi entrar também para dar uma olhadinha nos preços. É bem acessível, né, da onde eu moro, né, aqui no Mato Grosso, o preço é bastante acessível. Eu achei bem em conta, né. No caso, onde eu comprei 2 aqui, eu compraria 1 no Mato Grosso. Essa edição da campanha teve adesão recorde de lojistas. São quase 4.500 lojas, 30% a mais do que no ano passado. Mas a crise ainda assusta muitos lojistas. A gente sempre tem expectativas de crescimento, mas com essa crise eu acredito que não vai ter um grande crescimento. Michele
não viu muita diferença nos preços. Eu dei uma rodada no shopping, mas eu vim direto à procura de um objeto que eu precisava mesmo, mas não achei nenhuma mudança assim de preço, né? Nenhuma diferença que seria satisfatória em questão de valores assim. O Liquida Porto Alegre termina dia 25 de fevereiro. Até lá, estas devem ser as placas mais vistas nas vitrines. Ainda sobre o Liquida da Porto Alegre, uma das novidades da 23ª edição é que a estação do Liquida, o evento, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas, está movimentando a capital gaúcha. Então, confira agora as novidades desse ano. Que tal conferir se o seu nome está limpo? A consulta ao CPF é um dos serviços oferecidos pela unidade móvel da CDL. Além disso, tem distribuição de brindes, squeezes para se refrescar, frisbee para brincar no verão, sacolas ecológicas, garrafa térmica ou até bandanas e rações. Afinal, nem os pets ficam de fora aqui. O Orion aproveitou para descansar um pouco do passeio. Todo sábado, todo domingo, dia de semana de manhã, tô sempre com ele aí, tem 9 anos, sempre aí. Tá cheio de brinde aí, ó, para quem tem cachorro. 65 pet shops estão cadastradas no evento esse ano, um aumento de 140% em relação ao ano passado. Essa menina bem obediente aí é a Xuca, que pelo visto gostou bastante de ganhar alguns mimos. Eu moro aqui perto da Redenção, ela gosta bastante de vir aqui. A gente almoça aqui perto e já aproveita para dar uma passeada com ela. E hoje ela já aproveitou e ganhou um presentezinho. Ganhou um presentezinho. Acho que ela está gostando bastante. O veículo do Liquida Porto Alegre vai circular por 17 pontos em 15 bairros da capital gaúcha até o final da programação, no dia 25 de fevereiro. A 22ª edição do evento conta com mais de 4.500 lojas, um recorde para essa época de promoções. Bom, agora a gente vai falar sobre outro assunto. Muitas crianças e adolescentes retomam, essa semana a volta às aulas, e essa fase de adaptação aí é momento de muito questionamento, inclusive dentro de casa, porque tem crianças que têm mais dificuldades para poder retornar ao período do ano letivo. Mas quem vai explicar para a gente sobre o assunto aqui, trazer mais detalhes, é a Cristiane Vieira Chagas, que é mestre em educação. Cristiane, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente agradece. E eu já quero saber de cara, quais são as orientações principais aí, principalmente para as crianças que são menores, os pequenininhos, para eles retomarem essa fase de escola, enfim. Qual é a orientação para a família para que essa criança tenha uma adaptação tranquila? Então, como tu falasse no início, esse período é um período longo e quando as aulas terminam, é feito também uma adaptação para entrar em férias. Então, a criança tende a acordar muito cedo, a entrar naquele ritmo rotineiro de escola e com o tempo ela vai então entrando no modo férias. E aí voltar a isso é importante que os pais tenham essa clareza e baixem a sua ansiedade entendendo que é um período, é uma etapa que tem que ser realmente realinhada para esse retorno. O que é importante para os pais? Primeiro, baixar essa ansiedade. Tudo é novo nessa nova escola, é uma nova professora, é um novo espaço, são novos colegas. Então, conversar com essa criança, explicar, principalmente a criança pequena, ela tem dificuldade de antecipar o que irá acontecer. Então, é importante retomar com ela como vai ser essa rotina escolar, que ela vai ter que acordar cedo, que ela vai ter que organizar o material, que ela vai ter que organizar a sua roupa para o outro dia. E para isso, então, ela precisa de uma rotina. A rotina ela é muito importante porque organiza as crianças e os adolescentes. Para isso, a família precisa entrar nessa rotina. Dormir mais cedo, E aí não adianta só colocar a criança para dormir. Os pais, a casa inteira tem que ficar silenciosa, isso, para que essa criança se sinta à vontade e tranquila e para que aquilo então seja normal para ela, porque todos entraram nesse ritmo escolar. Então, esses são pontos bem importantes, A questão de baixar essa ansiedade da família para refletir isso na criança, depois essa organização do material, organização das roupas, organização do espaço de estudo, é bem importante, e essa rotina, que é uma rotina mais saudável para essa criança. Acho que são 3 pontos fundamentais nessa volta às aulas. E tem um tempo, Cristiane, de fase de adaptação ou varia de criança para criança? Parte mesmo de
comportamental, assim, né? Porque variam muito, né? Claro. Varia de criança para criança, mas normalmente leva de 7 a 15 dias para a criança voltar a essa rotina. Mas se a família já tem uma rotina, mesmo nas férias, né? Um horário mais ou menos que a criança tem que ir para a cama, né? Horário de televisão, horário de tablet, de telefone, né? A criança já se adapta com maior facilidade. Se a família não se organiza, a criança vai ter mais dificuldades, sim. Mas, nesse tempo, uma semana a 15 dias, a criança já começa a entrar nesse ritmo escolar. Uhum. E quais são os principais sinais que a criança pode apresentar de uma rejeição nesse período de volta às aulas e como fazer com que ela possa ter uma readaptação mais tranquila? Inclusive, a Cris Vieira está dizendo aqui na nossa live do Facebook, muito importante essa pauta de escola, né? Que bacana. Como é que pode proceder toda essa situação? Com certeza, né? A criança, quando ela começa, quando ela entra, né, nesse momento de adaptação, ela precisa, ela pode apresentar sinais de desatenção, né, sinais de sonolência, né, de não querer levantar. Isso às vezes pode ser atribuído a não quero ir para a escola, mas às vezes é uma questão de adaptação mesmo. Então, assim, ela vai querer ficar um pouco mais na cama, ela vai ter um pouco mais de dificuldade realmente de se interessar pelos assuntos da escola, não vai querer ir à aula, pode ser sinais, né, que ela está mostrando que ela não está adaptada. Mas isso deve ser conversado com a criança, deve ser conversado com a escola, né, explicado e aos poucos, com bastante paciência, isso realmente vai se organizando. Caso isso não se organize nesse período de 15, 20 dias, aí sim, acho que a família tem que se dirigir, né, à pedagoga da escola, a coordenadora, a psicóloga, e aí ver realmente se está acontecendo alguma outra coisa, ver em outros momentos se a criança também tem esse desinteresse, em outros momentos da sala de aula, e aí buscar um especialista que possa acompanhar essa família e ver, né, modos de melhorar esse interesse e essa vontade do estudo. É verdade. E lembrando que a gente está com a nossa live no Facebook, além do canal 24, dos canais 24 e 524 da NET, você também pode acompanhar a nossa programação ao vivo pelo Facebook. Eu estou aqui na live também, pode mandar sua pergunta, a sua sugestão aqui ao longo da entrevista com a Cristiane. E agora eu quero fazer uma pergunta também. Como é que impor uma rotina de estudos, sendo que a criança já está ali naquela fase de videogame, diversão, como fazer, balancear, dosar agora daqui para frente, né? Que eu acho que é a fase, principalmente, que os mais novos mais sentem, né? Com certeza. Hoje a gente tem muito essa luta, né, da questão das tecnologias na vida das crianças. O que a gente sempre orienta é o equilíbrio, né? A criança não pode perder o seu lazer durante o período escolar. É muito importante essa vivência com as tecnologias por motivos óbvios, nós somos uma sociedade tecnológica, né? E também essa convivência com seus pares, com seus grupos. Então, o lazer ele é muito importante. E a tecnologia, ela pode estar presente, sim, né? Desde que você dose de acordo com a idade dessa criança, né? Quanto menor a criança, menos tempo ela precisa ter, ela necessita ter, né, esse acesso às tecnologias. Quanto maior, você pode estipular tempos maiores para ela ter esse acesso de lazer, inclusive os jogos que elas gostam, os vídeos de YouTube que eles gostam de ver, não tem problema nenhum, sob o controle de um adulto, é até saudável para eles estarem, né, interagindo com os seus pares, até no ambiente escolar, ter assunto, né, conseguir fazer trocas, então é importante, mas tudo na medida, né, organizando de acordo com o tempo. Crianças pequenas, menos tempo, crianças maiores, um tempo maior sob a supervisão de um adulto. A Solange Fernandes aqui na live está dizendo também paciência nessas horas com os filhos, né? Certeza. Como é que fica a questão de relacionamento pais com os filhos? Quais seriam aí as dicas também? Com certeza, né? Os pais têm que entender que a criança está em desenvolvimento, né? A criança não está pronta, então não adianta só cobrar da criança, você tem que estudar, né? Tem que acompanhar, é estar junto, é realmente acompanhar do início ao fim, perto de avaliações, né? Tá mais presente, estudos diários. Então, essa paciência e esse acompanhamento é importantíssimo que a família inteira tenha com esses pais, e de acordo com as características da criança. Tem crianças que exigem esse acompanhamento maior, né? E crianças que exigem menos acompanhamento, mas é importante a presença familiar, sim.
Com certeza, é importante a presença familiar, o diálogo, a conversa, a paciência, né? Bom, nós já passamos da época de escola, né? Estamos em outras fases, mas paciência sempre em qualquer fase da vida. Bom, Cristiane, obrigada pela participação Manuela. aqui no Rio Grande em Movimento. Lembrando que a partir das 10 horas da noite, mais notícias com o Jornal da RDC. E às 10h30 tem o Cruzando as Conversas com ele, Ricardo Azeredo. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.